Rufo Paganini, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que tua agenda é corrida, mas obrigado mesmo, valeu, eu te agradeço. Estar aqui. Aqui é a tua poltrona, essa daqui. Ok. Pode ficar aqui à vontade. Obrigado. Deixa eu te mostrar, aquela câmera que está lá ao fundo, é a câmera 2, ela está mostrando a gente em pé ali. E mostrando todos os nossos equipamentos que estão aqui. Perfeito. Mas se você em algum momento quiser falar diretamente para o público, fica mais à vontade, é a câmera 3. Mas eu vou estar aqui, conversa comigo. O momento é de a gente bater um papo, falar sobre a inteligência artificial e o que você domina muito bem como CEO da Getter. Perfeito. Obrigado. Caio. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Vamos rodar a vinheta? Rufo, olhando para a bússola da tecnologia, ela aponta a inteligência artificial como o norte, o azimuth está ali. Quando a gente observa isso, eu percebo que você escolheu uma região para investir para implantar suas operações. Por que Manaus? Está certo em relação à bússola. Eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial é a grande onda aí, né? A gente está há mais de 10 anos imersos nessa onda e está sendo incrível. Nossas operações hoje são em nível nacional, tá? A maior parte dos nossos clientes estão em São Paulo, no Sul, em Paraná e assim por diante. Mas a gente tem que ter uma base. Hoje o time está distribuído, tem gente na Alemanha, tem gente em vários estados, mas a gente precisa ter um local para fixar nosso endereço residencial, um local onde a gente chama de casa, né? Tanto a casa empresarial quanto a casa pessoal. A princípio esse local era Curitiba, tudo começou com uma visita, era para ser uma visita rápida de uma semana, mas uma chave virou no coração e me apaixonei por Manaus. E aí com isso começamos a trazer alguns membros do time. Hoje a Getter SA está sediada em Manaus porque é estratégico em nível de distrito, tem razões voltadas à indústria, etc. Mas principalmente pela qualidade de vida, pela natureza que tem nesse lugar, pelas pessoas daqui. Bom, a Getter ela direciona as atividades, o que ela pensa de melhorias, de otimização das operações para o setor industrial. Vocês estão muito ligados a esse tema. E aí vocês já prestaram serviços a grandes empresas e isso torna de vocês uma forma de olhar para a startup e dizer, olha, se as grandes empresas estão contratando, eu estou falando grosso modo, para que todo o telespectador, nosso internauta consiga entender. Se as empresas estão consumindo o meu produto aqui, essas grandes marcas, é porque o caminho está correto. O caminho está mostrando que isso aqui é o futuro. Hoje a Getter consegue entregar que soluções para essas grandes empresas? Então, Caio, a gente pensou assim, puxa, a inteligência artificial tem o potencial de fazer a diferença em muitas áreas das organizações. Hoje o espectro da inteligência artificial é muito amplo e o seu potencial é muito interessante. E a gente pensou, vamos usar esse potencial com foco nas pessoas? Como é que a gente pode prover mais qualidade de vida, bem-estar, saúde e segurança para o operador, para o trabalhador da indústria? Então, nós temos o primeiro grande pilar da companhia, são as pessoas, é o bem-estar humano. Mas a gente precisa também que a organização performe, que ela seja lucrativa, produtiva. Então a gente também tem um lado que é otimizar os processos da indústria, entender desperdícios, entender ineficiências e formas de dela conseguir produzir mais unidades do seu produto com a mesma estrutura instalada, com o mesmo parque de máquinas e parque operacional, sabe? Então é voltado também à produtividade e qualidade da produção. Esses dois grandes pilares é o que a gente faz todos os dias. Eu vou dar um spoiler num conteúdo que a gente gravou, um repórter nosso gravou com vocês, que foi mostrando um pouco do dia a dia do que vocês desenvolvem. Vocês prestam serviço a uma grande empresa, uma multinacional, em que uma câmera de vocês, me repreenda se eu estiver falando alguma bobagem, por favor. Uma câmera que vocês possuem conseguem identificar dentro daquela placa, um chip eletrônico, se existe algum defeito ali, Perfeito. se existe algo danificado,
E isso já otimiza para aquilo que não vá para o consumidor final e retorne dando despesa àquela empresa que está produzindo isso. Exatamente. Então hoje é um trabalho que era ainda realizado de forma manual, o operador pegava essa placa, observava centenas de componentes, puxa, faltou um componente aqui, ou tem um excesso de solda ali, e nós fazemos toda essa análise, essa inspeção de forma automática, podendo fazer mais análise e inspeções por hora, gerando mais produtividade para a empresa. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que nós temos grandes organizações que usam é entender onde a pessoa está caminhando, por exemplo, dentro da fábrica, dentro da planta industrial. Se ela estiver entrando numa área de risco, seja porque tem uma máquina funcionando que pode machucar o corpo dela, ou que as empilhadeiras, as máquinas estão passando e pode ter um atropelamento, coisas assim, o que a gente faz? Nós com uma câmera detectamos esse fluxo do operador ou do visitante naquela área de risco, fizemos um alerta visual e sonoro para ele, ei, por favor, volte à área segura, tome cuidado, existe um risco hoje nesse momento e em alguns casos a gente desliga a máquina. Então se for uma máquina, por exemplo, que pode ter um machucado na mão, no braço, a hora que essa aproximação ocorreu num nível de risco, nós desligamos de forma automática a máquina, impedindo um acidente. Detectamos por câmera e acionamos de forma automática a máquina. Tá? É a inteligência atuando nesse setor de segurança do trabalho. Isso. Agora, Rufo, recentemente, a tecnologia parece que avançou tanto ao nosso olhar para quem não está vivendo como você no dia a dia, ali no desenvolvimento, que é a tua atividade profissional, mas a inteligência artificial está aí para resolver problemas e dores, como vocês costumam chamar, dores do dia a dia. Você até começou a falar sobre isso. Hoje, uma câmera como essa consegue identificar, vamos falar agora do setor varejista 4.0, que você também domina muito bem. Eu consigo, dentro do meu mercado, do meu comércio, da minha atividade, utilizar um recurso como esse, de uma inteligência artificial, para saber o momento em que eu tenho o maior número de vendas, para saber o momento, qual é o público que vai com mais frequência e até a faixa etária que está ali. Uhum. Isso é uma realidade que está disponível no mercado? Está disponível. Nós, antes de entrarmos na indústria, já atuávamos com varejo. Hoje nós temos um produto voltado ao varejo, inclusive. Hoje o dado ele é a riqueza de todo o funcionamento de uma organização, né? Então hoje num varejo, num e-commerce, por exemplo, imagine a gente mensura quantas pessoas acessaram o site, visualizaram o produto, colocaram no carrinho e compraram. Isso é o funil de vendas. E aí o dono dessa loja virtual faz vários testes. Será que uma frase de impacto aqui mais pessoas põem no carrinho? Será que se eu mudar de verde para laranja esse banner, mais pessoas vêm a comprar? E ele vai fazendo experimentos, os testes AB, até no final ele descobrir que mais gente está comprando. A gente levou isso para o varejo físico, para a loja de roupas da esquina. Então a gente vê quantas pessoas passaram em frente, quantas pararam na vitrine, a vitrine está legal, está chamando a atenção. Dessas que pararam, quantas entraram? E aí as que entraram, elas foram até o setor que tem as maiores promoções e produtos alvo da loja, e aí ela pegou na mão. É homem, mulher, quantos anos tem aproximadamente, ela sorriu, curtiu o atendimento e no final comprou esse produto. Todo esse funil da jornada de experiência de compra hoje pode ser tangibilizado e medido em dados com o uso de inteligência artificial. Se eu tenho dados, se eu consigo medir, eu consigo melhorar, porque eu faço vários testes de ações, por exemplo, mudar minha vitrine, uma nova promoção, mexer no layout da minha loja, colocar um vendedor treinado, capacitado, ter uma balinha de presente para quem entra. Eu faço experimentos e eu vejo como que isso se reflete nos meus dados de avanços no meu funil até de fato a compra. E no final, a compra por um ticket médio maior, que eu quero aproveitar cada venda e vender com produtos adicionais, por exemplo. Claro, é você entregar um produto de valor agregado muito mais interessante para ambos, né? Afinal, exatamente. Cliente e comprador e vendedor. Agora, Rufo, vocês têm investido muito na Getter também em atividades direcionadas ao público. Diversas vezes a gente já mandou equipes aqui para cobrir eventos ali no Cassina.
E isso faz parte de uma concepção de ideias, de um pensamento diferenciado para mostrar à comunidade local de que o mercado, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, aponta um direcionamento. Perfeito. E que as pessoas precisam estar antenadas de que isso já é uma realidade. O que você tem sentido desse público que vai nesses eventos? Assim, a gente está num movimento de produzir cultura. Aculturar, né? Aculturar uma geração, né? Com o que existe de tecnologia disponível, como usá-la para transformar a sociedade em que a gente vive e como essas pessoas podem, de fato, serem agentes evangelistas da transformação digital na sua realidade do dia a dia. Então, nós trazemos aí acadêmicos, pesquisadores, profissionais das indústrias, do varejo, nós trazemos pessoas dos governos, prefeitura, governos do estado, governos federais, universidades, institutos de pesquisa. Quando a gente mistura toda essa massa crítica, todo mundo cresce em base teórica, em conhecimento e cresce na colaboração. Nós acreditamos na economia colaborativa. Muitas vezes aquilo que eu estou pesquisando dentro da academia bate com aquilo que um colega está fazendo dentro da startup. Vamos nos unir e fazer mais juntos. Promover uma conexão. Isso. Então, nossa área de eventos, né, que nós temos chamado de Metazônia, né, que é uma convergência digital na Amazônia, né, conectando ela com esse movimento do metaverso, de digitalização, de convergência. Ele tem muito a ver com o nosso give back, de devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente tem aprendido ao longo do tempo, colaborando, conectando e assim por diante. E tem sido incrível, todo mundo tem gostado muito. Esse ano promete ter novidades interessantes. Que bom. Rufo, recentemente a mídia toda noticiou o fato de que um chat estava dando oportunidade de quem ainda não tinha acesso à inteligência artificial experimentá-lo. É uma coisa, do ponto de vista para você que é um especialista no assunto, uma coisa muito simples. Mas para a comunidade em geral, aquilo é um contato e tanto, e aquilo fascina. Mais uma vez eu te pergunto isso, é nesse sentido que a gente precisa se adaptar e acostumar que o trabalho humano cada vez vai ficar ou qualificado para atuar nesse segmento, ou a gente vai ficar um pouco mais retardado? Olha só, pergunta sensível e importante. Então, a minha recomendação assim, para aquele que quer ser o profissional do futuro, né, é realmente fazer a imersão em ser a ponte entre a tecnologia e a tua atividade. Você não precisa ser um especialista, engenheiro, nerd da tecnologia, como desenvolvedor de software ou um especialista em inteligência artificial, mas precisa entender como que os dados e recursos de inovação disponíveis e criados por esses especialistas podem ser úteis no seu dia a dia, testando ferramentas, lendo boas práticas e não tendo receio de aplicar a tecnologia na sua realidade, sendo a ponte para que a inovação alcance a sua realidade. Esse profissional tem um espaço gigante de atuação, porque todas as áreas precisam ser adaptadas para esse novo movimento de inovação. O profissional que tem o seu futuro colocado em check é aquele resistente. Sim. É aquele que fala, eu não acredito na inovação, ela vai tirar meu emprego, eu não aceito ela, eu não vou usar, não vou apoiar, e ele vai tentar resistir à inovação. Ele não tem forças para isso. A onda é muito grande, ela é muito forte, não dá para segurar, tá? Então essa é a minha recomendação. E a segunda recomendação muito importante é aperfeiçoe seus soft skills, lidar com gente. A inteligência artificial não faz isso bem, ela não tem sensibilidade, a inteligência artificial não é um bom líder, ela não tem empatia, ela não se importa com gente, ela não olha para o coração. E muitas pessoas, elas se concentram tanto na sua atividade técnica, no seu hard skill, em como eles executam sua atividade profissional, que esquecem de se aperfeiçoar no seu lado humano. E é esse lado que vai fazer a diferença entre nós e a máquina no futuro. As partes técnicas repetitivas, elas vão ser automatizadas em grande parte no futuro, mas o lado humano, esse sempre vai precisar de nós. Rufo, o Amazonas vive um grande embate ao longo dos últimos anos e hoje, nesse momento que a gente grava essa entrevista, a Zona Franca de Manaus completa 56 anos de existência. O que eu estou mencionando aqui para você é de que a Zona Franca tinha um papel a ser cumprido lá atrás.
um papel de olhar para o futuro e olhar para isso que você desenvolve hoje. Do teu ponto de vista como um operador dessa área, há possibilidade de modernização a tempo? Uma das vantagens dessa transformação geracional que o mundo vive é a velocidade das coisas. A gente tem muita tecnologia disponível, com muita aplicação rápida, imediata. Um acadêmico ou profissional que decide imergir nisso, em poucos meses, 1 ano, 2 anos, ele já tem muita base para fazer coisas relevantes e se diferenciar muito em sua profissão. Não demora mais 1 década, porque as coisas são muito dinâmicas, então sem dúvidas há tempo. Nossa grande recomendação para esse movimento, para a Sufram, para o distrito é não apenas comprar inovação internacional e trazer para cá para produzir localmente os kits industriais e nós sermos um distrito de montadoras e tudo mais que a gente faz com tanta excelência, mas pesquisar, criar inovação de ponta e produtos de inovação que possam ser criados aqui para o mundo. Nós temos uma criatividade incrível, o brasileiro é fantástico em sua capacidade criativa. Vamos fazer softwares, equipamentos inovadores, vamos embarcar a inteligência artificial em soluções que tornem a vida melhor, que sejam fabricadas aqui no distrito e que façam parte do nosso dia a dia, resolvendo coisas da nossa casa, da nossa empresa, da nossa indústria e que possam ser comercializadas mundo afora. Esse é o nosso propósito como articuladores de transformação digital aqui no distrito, é provocar esse tipo de coragem de desbravar e criar novas matrizes econômicas criativas e inovadoras aqui no distrito. Olha só, dentro desse nicho que se atua, que é um dos que você atua, que a gente mencionou ainda há pouco, que é observar esses chips eletrônicos, essas placas eletrônicas, me fez lembrar nessa sua fala o que diz muito um escritor amazonense que foi ex-governador daqui do estado, ex-vice-governador aqui do estado e tem especialização em macroeconomia, que é o Samuel Hanan, autor do livro Brasil, um país à deriva. Ele diz o seguinte, que o momento, aí eu vou olhar um pouco para a política para formular a pergunta, mas ela é totalmente no âmbito econômico e tecnológico. Ele diz o seguinte, que o momento é ideal de um novo governo, de uma nova gestão, para que se olhe para o que nós vivemos na pandemia do ponto de vista de ter de importar tanta tecnologia da China, em especial os chips eletrônicos, e trazer para cá. Afinal, o Amazonas já tem um parque industrial preparado para isso. A tecnologia hoje embarcada nesse polo industrial está preparada para fabricá-los? Interessante a pergunta. Em grande parte sim, Caio. Eu entendo que a gente já tem muito preparo. E se faltar alguma coisa, o mercado global está disponível para nos instrumentalizar com ferramentas, materiais, com instrumentos para ser o meio. Mas o importante, o nosso principal ativo que a gente deve desenvolver e fomentar é a criatividade. De como que eu posso criar um equipamento, agregar softwares e serviços nesse equipamento para fazer a diferença na vida de pessoas e organizações. E aí, a partir disso, monetizar e rentabilizar essa inovação, talvez por assinatura. Um modelo Spotify, Netflix, um valor mensal para usufruir desse equipamento, desse serviço, desse software de uma forma contínua, com uma receita recorrente, com uma remuneração. Isso a indústria ainda não está habituada, mas por que não adentrar esse nível de criação de produtos inovadores, né? Entendi. Rufo, eu quero te agradecer pelo tempo. Foi rápida a conversa, mas a gente já estourou aqui o nosso tempo de conversa. Eu quero te agradecer pelo tempo que veio aqui conosco. Assim que tiver novidades sobre o Metazônia, sobre o mercado de inteligência artificial que você atua, por favor, a gente está à disposição para te ouvir, te receber. Obrigado. Eu que agradeço, Caio. Parabéns a Real Time por criar esse tipo de oportunidade para a gente trocar, compartilhar, expandir nossos horizontes de conhecimento. Conte com a gente, gosto muito, sou um leitor do trabalho de vocês, são conteúdos relevantes pra caramba e estamos aqui como parceiros aí pra gente crescer juntos nessa jornada. Tudo de bom pra você, meu amigo. Eu pra você também, muito obrigado. Obrigado mesmo, eu que te agradeço. Boa sorte nessa empreitada aqui na Amazônia. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Caio. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe no seu grupo de WhatsApp sem entrevista. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time On.
Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.